Olá, gente, olha só. Olá, tudo bom, povo? Vamos lá? Abrindo o livro aí na página 134, 134, percurso 15, né? A Amazônia, conflitos, desmatamento e biodiversidade. Tirando a imagem, né? A gente observa aí, então, que o trabalhador sem terra, né, submetido à servidão, esse processo acaba acentuando os conflitos aí de territorialidade persistente até os dias atuais, tá, gente? No caso, esses grupos, né, acaba desfavorecendo o de menor poder político e econômico. Esses são um dos grandes problemas enfrentados na Amazônia. Outro grande problema aí é a questão do garimpeiro, né? Ele acaba aí ele perdeu, porque o garimpeiro ele acaba perdendo o seu trabalho para empresas aí de mineração. E o pequeno agricultor também, com a questão do agronegócio, com a expansão da soja. O bicho pegou, tá, gente? E aí, consequentemente, esses trabalhadores que eu digo aqui que são submetidos à servidão, esses, né, acabam sendo expulsos de sua pequena roça, é o que eu falei, e, consequentemente, aí eles ficam sem trabalhos, ocasionando a massa, aumentando o número de desempregados. Essas intervenções que ocorreram aí justamente na Amazônia, como ocorre até os dias atuais, ela é feita e foi feita de forma irresponsável e predatória, tá? Justamente porque, na verdade, pensavam, não veem a natureza como um benefício social, independente da classe, tá? Eles veem apenas como no sentido econômico, de interesse econômico de uma minoria da sociedade, ou seja, aos grandes proprietários. E o mais interessante, esses grandes proprietários geralmente são os nossos representantes políticos, são os deputados, senadores. Aí o bicho pega, tá? Outra coisa também, gente, o que acontece? A questão dos pequenos produtores que perdem as suas terras. Isso é uma demonstração de que o Brasil ele precisa urgentemente, né, aí de uma aplicação de uma política fundiária no país. Vocês vão ver nas séries mais à frente que, na verdade, a questão da política fundiária ela foi bem tarde para a gente, muito tarde. As leis trabalhistas para o trabalhador rural só vêm em 1964. E mesmo assim, até hoje, existe alguns trechos do país que nem existe, tá? Então, o desmatamento na Amazônia, deixando bem claro, ela não está relacionada apenas à questão das empresas de mineradoras, à exploração madeireira, à chegada de multinacionais ou também à implantação de indústrias nacionais. Ela também está relacionada à exploração também urbana, tá? Ou seja, exploração não, melhor dizendo, a expansão urbana, né? Que acaba também contribuindo aí para o desmatamento, como nós vimos quando estudamos Mata Atlântica, que pega aí a nossa região, né? Nós vimos isso claramente. Bem, esse desmatamento, acabei de falar agora ali para vocês, né, que é a expansão da fronteira agrícola, a questão dos problemas ambientais, onde o que acontece? O desmatamento, deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa. Esse desmatamento que vem ocorrendo na Amazônia não é dos dias atuais, esse desmatamento já ocorre há muito tempo, bota tempo nisso, tá? Sabia que vem ocasionar problemas pluviométricos, índices de chuva para a gente que está aqui na região sudeste? Nossa, professora, mas isso é longe pra caramba. Longe pra caramba, mas o que acontece? Presta atenção. Quando vocês estudaram as condições climáticas da região norte, eu os falei que a região norte é de clima equatorial úmido, chove todos os dias, que existe um elevado índice pluviométrico. Isso tudo ocorre em virtude do imenso espelho d'água, que é a bacia hidrográfica amazônica, não é isso? E também por causa da floresta amazônica, ou melhor, floresta equatorial, no nosso caso amazônica. Quando o homem retira essa cobertura vegetal, o que acontece? Aquela massa equatorial continental, que é a única massa continental que é úmida, que também já expliquei a vocês nos percursos anteriores, ela traz umidade
para o oeste de Minas Gerais, para o oeste paulistano. Só que o que o homem tem feito? O homem tem desmatado a Amazônia, o homem tem desmatado o Pantanal, e aí, olha só, saiu lá de Manaus, lá do Amazonas, do meio do Amazonas, a nuvem carregada, gordona, cheia de cúmulos de gelo. E aí ela foi perdendo altitude e precipitação. Pá, 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 pá. Só que quando ela chegou justamente aí na parte de Rondônia, do Mato Grosso, né, a parte da Amazônia legal, que já está tomada pela plantação da soja, não tinha mais, não tinha e não tem mais a vegetação para alimentar a umidade, ou seja, não tem evapotranspiração, sem contar que as áreas já estão urbanizadas. Se estão urbanizadas, é construção de casas, ruas impermeabilizadas, tem evaporação, rios canalizados, tá tudo aí, certo? E o que que acontece? Essas nuvens secam, não tem mais água, só vem a massa de ar seco. E como no verão, né, o oeste paulistano e o oeste mineiro, o Mato Grosso, Goiás, necessita desses rios voadores, que essas nuvens são chamadas de rios voadores, necessitam desses rios voadores para ocorrer a precipitação e só chega a massa de ar seco, essa população passa por um longo período de estiagem. Por isso que constantemente assistimos nos telejornais que é a capital metropolitana, né? Ó, a metrópole São Paulo, a população paulistana vai ter que passar por um processo, por uma economia de água. Por quê? Se lá onde está, né, aonde a área que tem a água, que abastece a capital, a população que mora na capital, não está chovendo, pode estar chovendo em São Paulo, capital. Mas aonde tem um reservatório de água que vai abastecer a população, não está chovendo. Porque esse reservatório de água depende desse rio voador, tá? Dessas nuvens, dessa massa de ar úmida que vem da Amazônia, né? Que não existe mais esses rios voadores por causa de quê? Por causa do desmatamento, que é ocasionado pela expansão da soja, tá ok? A questão aí, né, da expansão enfim, da agropecuária, até mesmo da criação de gados. E aí, então você vê aí da exploração madeireira, que é quando eu falo aqui para vocês, ó, justamente aqui nesse trecho, eu estou citando para vocês, ó, a expansão urbana e também cito para vocês a expansão madeireira e a da fronteira agrícola que eu acabei de falar. Aí eu falei até agora sobre o que a região sudeste e parte da centro-oeste sofre. E aí, e as espécies animais e vegetais? Ficam em extinção, tá? E o solo? Aí o solo fica erodido e outra coisa, ocasiona a formação de vossorocas, que vocês já estudaram isso lá no 6º ano, são imensas crateras. E aí uma cientista preocupada com essa expansão madeireira, com essa expansão agropecuária, né, com a expansão urbana, que é Beta Becker, que era professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela estabeleceu o seguinte: opa, cara, para aí, dá um tempo, para de desmatar. Que é o que está lá na página de vocês, na página 136, onde mostra o arco do desmatamento, que seria a área aí, ou seja, ó, daqui para cá chega, porque nós temos que manter a floresta aí equatorial. Chega, ela limita aí, porque ela já está vendo que a floresta, está morrendo. E infelizmente hoje, né, ainda dia 17, né, do 6 de 2020, nos deparamos com reportagens que ainda tem o processo de queimadas, de desmatamento de plena floresta amazônica, né? Então eu acho que o estudo dela, acho que ninguém deu a mínima, né? E isso vem gerar problemas ambientais seríssimos para a gente. E o assoreamento dos rios, né? Como vocês já aprenderam, se retira a cobertura vegetal, o solo fica nu. O solo, ao ficar nu, quando vem a vegetação, aquela terra, ó, estou falando em termos técnicos, hein? Aquela terra escorre para onde? Para o rio. E o que é assoreamento dos rios? O rio fica cheio de terra, né? Igual a gente vê bancos de areia assim, no rio. E o que acontece com aquelas espécies que vivem ali, espécies aquáticas, os peixes, as plantas? Morrem, porque não vai ter mais água e elas são plantas aquáticas, elas acabam morrendo. E as espécies também terrestres, como pássaros e outros animais, não têm mais as suas casas, não têm mais o seu habitat. Olha aí todo o ecossistema quebrado. E bem,
E qual é a função aí da floresta? Não é filtrar, né, o gás carbônico para nos dar o oxigênio? Lembrando bem, gente, por favor, a floresta amazônica não é um pulmão do mundo. Eu já expliquei isso a vocês nas aulas anteriores. O pulmão do mundo é o oceano, né? E aí, como falta a vegetação, gente, todos aqueles, né, aquele ar poluído emitido pelos carros, pelas indústrias, aonde vai filtrar se não tem mais floresta? Aí o homem sofre as consequências, como efeito estufa, aquecimento global, doenças respiratórias, né? Então, o rompimento do ciclo da água, lembrando que a água, né, ela precisa dos rios para poder o quê, gente? Para o quê? Evaporar, formar as nuvens, precisa da vegetação para evaporar, formar as nuvens. Isso tudo, gente, a quebra tudo. Então, existe uma devastação onde vai afetar não só a região norte, afeta todo o Brasil. E ó, a população não acorda para isso, né? Então, é essa questão aí que nós temos que trabalhar e preservar. Então, é necessário. Não é esse negócio, tá lá longe, não vai afetar. Nós somos afetados, sim. E até as pessoas dos países vizinhos também são afetadas. Gente, são pouquíssimas florestas que existem no mundo. Então, a gente tem que ver toda essa situação, né? O que eu falei, a biodiversidade aí, ela é justamente afetada, tá? Então, o Brasil, entre os chamados países megadiversos, né, estima-se que 20% de todas as espécies vivas do planeta estejam justamente no nosso território. E a Amazônia contribui bastante para essa megadiversidade e abriga várias espécies endêmicas e animais. Um outro problema também, além do desmatamento, além aí da questão, né, da expansão agropecuária, nós temos o processo da biopirataria. Sabe aquele filme Rio 2? Mostrou isso claramente, né? O que é biopirataria? É você sequestrar animais ou plantas que pertencem, no caso, ao Brasil e ir lá para os Estados Unidos. Lembra do Rio 2 que mostra a arara azul? Aquele bichinho era arara azul, mostra. Ela é do da nossa biodiversidade. Aquele filme, gente, mostra claramente a questão aí da biopirataria que ameaça a biodiversidade brasileira, tá? Então, dentro da biopirataria, diversas espécies que só são encontradas aqui no Brasil, né? Elas são devastadas. E aí, né, o que que acontece? Existe aí uma questão do desequilíbrio biológico, tá? E isso é a questão da biopirataria, quase que não sai, né? Existe a questão da elaboração de medicamentos, tá? Onde alguns, tipo medicamentos fitoterápicos, ganham importância nas suas vendas e aumentam o mundo inteiro. E muitas das vezes, né, nós deixamos de ter a riqueza nossa, de ter um lucro, porque os outros países roubaram da gente, tá? Isso tudo é uma ameaça assim assustadora. Então, para evitar tudo isso, né, o Brasil, que o Brasil perca aí sobre sua biodiversidade, né, é necessário então proteger a diversidade aí nossa, tanto de plantas quanto animais, tá? Para isso, o governo ele criou em 2000 um acordo conhecido como Convenção de Biodiversidade, onde vem proteger toda a nossa biodiversidade. Agora, resta-nos saber se realmente existe fiscalização, tá? Esse é o grande problema nosso. Será que realmente existe fiscalização? Será que não fazemos assim vista grossa? Será? E aí, gente, como é que fica a situação? Para isso, nós temos que ter a consciência de que chega de desmatar, chega de devastar e nada de criar animais selvagens em casa. Porque, afinal de contas, são eles que contribuem. Lembra que na aula de ciência, né? O pássaro também contribui para quê, gente? Para a germinação das espécies vegetais. Então, a gente não pode criar determinados animais em casas para garantir a nossa biodiversidade e fazer com que as nossas autoridades fiscalizem aí as nossas florestas, tá bom? Então, vamos lá? Pegando o livro, fazendo os exercícios aí do livro, da página 144, número 2 e 3, tá legal? E não vão perder o foco, não. Galera, eu quero ver vocês lá na tutoria, tá?
Não para de estudar não, tá bom? Tô aguardando vocês lá na tutoria. Beijão!